um eu sou. Todas as coisas, quando são admitidas, são manifestadas pela luz, pois tudo o que é feito manifesto é luz. Efésios 5, versículo 13. A luz é a consciência. A consciência é única, manifestada em legiões de formas ou níveis de consciência. Não há ninguém que não seja tudo o que existe, pois a consciência, embora expressada em uma infinita série de níveis, é indivisível. Na consciência não existe separação ou lacuna. Eu sou não pode ser dividido. Eu posso me conceber ser como um homem rico, pobre, um mendigo, ou um ladrão, mas o centro do meu ser permanece o mesmo, independentemente do conceito que eu tenha de mim mesmo. Por trás de toda manifestação existe apenas um eu sou, manifestado em inúmeras formas ou conceitos de si mesmo, e eu sou o que sou. Eu sou é a autodefinição do absoluto, a fundação sobre a qual tudo se estabelece. Eu sou é a própria substância original. Eu sou é a autodefinição de Deus. Eu sou me enviou a vós. Eu sou o que sou. Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Eu sou é um eterno sentimento de consciência. O ponto central da consciência está na convicção que eu sou. Eu posso me esquecer de quem eu sou, onde eu estou, e o que eu sou, mas eu não posso esquecer que eu sou. A consciência de existir sempre permanece, independentemente do grau de esquecimento sobre quem, onde, e o que eu sou. Eu sou é aquele que, em meio a um incontável número de formas, é sempre o mesmo. A grande descoberta deste princípio revela que, seja para o bem ou para o mal, o homem é na verdade o mestre de seu próprio destino, e que é o seu próprio conceito de si mesmo que determina o mundo onde vive, e que os seus conceitos de si mesmo determinam as suas reações à vida. Em outras palavras, se você estiver enfrentando problemas de saúde, conhecendo a verdade sobre este princípio, você não pode atribuir a enfermidade a qualquer outra coisa a não ser a um arranjamento particular da substância original, um arranjo que foi produzido através de suas reações à vida, e que foi definido pelo seu conceito de eu estou doente. É por isso que lhe foi dito. E que diga o fraco, eu sou forte. Jó 3, versículo 10, pois, pela sua concepção, a substância original o eu sou é rearranjada, e deve, portanto, manifestar o que afirma o seu condicionamento. Este princípio rege todos os aspectos da sua vida, seja ele social, financeiro, intelectual ou espiritual. Eu sou é a realidade para a qual, aconteça o que acontecer, devemos recorrer para obter uma explicação sobre os fenômenos da vida. É o próprio conceito do eu sou que determina a forma e o cenário de sua existência. Tudo depende de sua atitude em relação a si mesmo. O que você não afirmar como verdade sobre si mesmo não poderá ser desperto em seu mundo. Ou seja, os seus conceitos de si mesmo, tais como eu sou forte, eu sou seguro, eu sou amado, determinam o mundo em que você vive. Em outras palavras, quando você diz, eu sou humano, eu sou um pai, eu sou um americano, você não está definindo diferentes EUS. Você está definindo diferentes conceitos ou arranjos da substância original, o único eu sou. Até mesmo no âmbito da natureza, se uma árvore pudesse falar, ela diria, eu sou uma árvore, eu sou uma macieira, eu sou uma árvore frutífera. Quando você descobrir que a consciência é a primeira e única realidade concebendo a si mesma como algo bom, mal, ou indiferente, se tornando aquilo que ela se concebe ser, você ficará livre da tirania das causas secundárias, livre da crença de que existem causas externas à sua mente que podem afetar a sua vida. No estado de consciência de cada indivíduo se encontra a explicação para os fenômenos da vida. Se o conceito do homem sobre si mesmo fosse diferente, tudo em seu mundo seria diferente. O seu conceito de si mesmo sendo o que é, faz com que tudo em seu mundo seja o que é. Sendo assim, está mais do que claro que só existe um eu sou, e você é este eu sou. E como o eu sou é infinito, você, pelo conceito que tem de si mesmo, está expressando apenas um aspecto limitado do infinito eu sou. Construa-te mais mansões, ó minha alma. Enquanto rapidamente mudam as estações. Deixe teu passado longínquo abandonado. Faça cada novo templo, mais nobre que o último, resguarda-te no céu, em uma redoma mais ampla, até que abertamente liberte a tua arte, saindo de tua concha, desdobrada pelo agitado mar da vida. Capítulo 2 Consciência somente através de uma mudança de consciência, realmente mudando seu conceito sobre si mesmo,
você será capaz de construir mais mansões, a manifestar conceitos mais elevados. Manifestar significa vivenciar os resultados destas concepções em seu mundo, e é de suma importância que você compreenda claramente o que é a consciência. A razão para isso reside no fato de que a consciência é a primeira e única realidade, é a primeira e única substância que dá origem aos fenômenos da vida. Nada existe para o homem a não ser que ele tenha consciência de que existe. Portanto, é para a consciência que ele deve se voltar, pois ela é a única base sobre a qual os fenômenos da vida podem ser explicados. Se aceitarmos a ideia de uma substância primária, isso nos levaria a concluir que qualquer evolução desta substância nunca poderia resultar em algo alheio a ela mesma. Ou seja, se a substância original é luz, todas as suas evoluções, seus frutos e manifestações continuariam a ser luz. Sendo a substância original a consciência, todas as suas evoluções, frutos e fenômenos continuam a ser consciência. Tudo o que seria observado seria, em um aspecto maior ou menor, uma forma ou variação da mesma coisa. Em outras palavras, se sua consciência é a única realidade, ela também tem que ser a única substância. Consequentemente, todas as coisas que lhe aparentam ser circunstâncias, condições e até mesmo objetos materiais, na realidade são apenas os produtos da sua própria consciência. A natureza, então, na ideia de uma coisa ou um complexo de coisas externas à sua mente, deve ser rejeitada. A sua existência e a do seu ambiente não podem ser consideradas separadamente. Você e seu mundo são um. Portanto, você deverá desligar-se da aparência objetiva das coisas, para voltar-se ao centro subjetivo das mesmas, a sua consciência, se você desejar realmente conhecer a causa dos fenômenos da vida e saber como usar esse conhecimento para realizar os seus sonhos mais profundos. Em meio às aparentes contradições, antagonismos e contrastes de sua vida, há um único princípio em andamento, apenas a sua consciência operando. A diferença não consiste na variedade da substância, mas sim na variedade de arranjos da mesma substância primária, a sua consciência. O mundo se move sem necessidade para isso. Isto quer dizer que ele não tem motivo próprio para isso, mas ele tem a necessidade de manifestar o seu conceito, o arranjamento de sua mente, e sua mente está sempre arranjada de acordo com a imagem de tudo o que você acredita e aceita como verdade. O homem rico, o homem pobre, o mendigo ou o ladrão não são mentes diferentes, mas arranjos diferentes de uma mesma mente. Da mesma forma, um pedaço de aço magnetizado não difere em substância de seu estado desmagnetizado, mas sim no arranjo e na ordem de suas moléculas. Um único elétron girando em uma órbita específica constitui uma unidade magnética. Mesmo quando um pedaço de aço, ou qualquer outra coisa está desmagnetizada, a circulação dos elétrons não cessa. Portanto, o magnetismo não deixa de existir. O que acontece é apenas um rearranjo das partículas, de tal forma que elas não produzem nenhum efeito externo perceptível. Quando as partículas estão dispostas aleatoriamente, espalhadas por todas as direções, se diz que a substância está desmagnetizada, mas quando as partículas se deslocam enfileiradas a tal ponto em que elas sigam uma mesma direção, a substância se torna magnetizada. O magnetismo não é criado, ele é expresso. Saúde, riqueza, beleza e a genialidade não são criadas, elas apenas se manifestam através do arranjo de sua mente, isto é, através do seu conceito de si mesmo. E o seu conceito de si mesmo é tudo aquilo que você acredita e aceita como verdade. Aquilo que você aceita, somente pode ser reconhecido através de uma observação imparcial sobre as suas reações à vida. As suas reações lhe revelam onde você habita psicologicamente, e o local onde você habita psicologicamente determina a forma como você vive aqui no mundo externo e visível. A importância disso em sua vida cotidiana deve ser imediatamente percebida. A natureza básica da substância primária é a consciência, portanto, a substância final de todas as coisas é a consciência. O poder da concepção. A maior ilusão do homem é a sua convicção de que existem fatores externos ao seu próprio estado de consciência. Tudo o que sobrevém ao homem, tudo o que é feito por ele, tudo o que vem através dele acontece como resultado de seu estado de consciência. A consciência do homem é tudo o que ele pensa, deseja e ama, tudo o que ele acredita e aceita como verdade. É por isso que uma mudança de consciência é necessária antes que você possa mudar o seu mundo exterior.
A chuva cai como resultado de uma mudança de temperatura nas regiões superiores da atmosfera, e da mesma forma, uma mudança de circunstância acontece como resultado de uma mudança de um estado de consciência. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. Para ser transformado, toda a base de seus pensamentos deve ser mudada. Mas seus pensamentos não podem mudar a menos que você tenha novas ideias, pois você pensa a partir de suas ideias. Toda transformação começa com um intenso e ardente desejo de ser transformado. O primeiro passo para a renovação da vossa mente é o desejo. Você deve querer ser diferente, e estar disposto a ser antes de começar a mudar a si mesmo. Em seguida, você deve fazer do seu sonho futuro um fato presente. Você faz isso assumindo o sentimento do desejo realizado. Ao desejar ser diferente do que você é, você pode idealizar a pessoa que você deseja ser, e assumir que você já é essa pessoa. Se você persistir e manter esta convicção até que ela se torne o seu sentimento dominante, a realização do seu ideal será inevitável. O ideal que você espera alcançar está sempre disposto a se materializar, mas se você não for o seu equivalente humano, ele será incapaz de nascer. Portanto, sua atitude, tendo desejado expressar um estado mais elevado, deve ser condizente ao padrão deste novo estado que você deseja encarnar. Ao dar à luz ao seu ideal, você deve ter em mente que os métodos de conhecimento espiritual e mental são inteiramente diferentes. Este é um ponto que na verdade talvez seja entendido por não mais do que uma pessoa em 1 milhão. Você pode conhecer uma coisa mentalmente, observando-a externamente, comparando-a com outras coisas, analisando e definindo-a, simplesmente pensando e deliberando. Por outro lado, para se conhecer uma coisa espiritualmente, é preciso tornar-se ela, pensando a partir, e através dela. Você deve ser a própria coisa em si, e não apenas falar dela ou observá-la. Você deve ser como a mariposa em busca de seu ídolo, a chama, que estando estimulada por um verdadeiro desejo, atirou-se direto ao fogo sagrado, recolhendo suas asas, até que ela se tornou uma só cor e uma só substância com a chama. Só ela conheceu a chama que a ela consumiu, e somente ela poderia descrever, o que jamais voltou para contar. Assim como a mariposa em seu desejo de conhecer a chama, estava disposta a sacrificar a si mesma, da mesma forma, para se tornar uma nova pessoa você deve estar disposto a morrer para a sua atual concepção de si mesmo. Você deve ser consciente de ser saudável, se você quer saber o que é saúde. Você deve ser consciente de ser seguro, se você quer saber o que é segurança. Portanto, para encarnar um novo valor mais elevado de si mesmo, você deve assumir que você já é o que você quer ser, e viver na fé desta concepção que ainda não está fisicamente materializada em sua vida, na confiança que este novo valor ou estado de consciência se tornará visível através de sua fé absoluta em sua concepção, de que você é aquilo que você deseja ser. Isto é o significado do todo, o significado de integridade, que significa dedicar todo o seu ser ao sentimento do desejo realizado, na certeza de que o novo estado de consciência se dá na transformação e renovação da mente. Na natureza não existe nenhuma sequência correspondente a esta transcendência voluntária do ser, ao seu ideal além de si. Portanto, é tolice esperar que a manifestação de um novo e maior conceito se realize através de um processo de evolução natural. Tudo aquilo que requer um estado de consciência para produzir seu efeito, obviamente não pode ser efetuado sem tal estado de consciência, e na sua capacidade de assumir o sentimento de uma vida melhor, de assumir um novo conceito de si mesmo, você possui o que o resto da natureza não possui: imaginação, um instrumento através do qual você cria o seu mundo. A sua imaginação é um instrumento, e o meio, através do qual você alcança a redenção de sua escravidão, doença e pobreza. Se você se recusa a assumir a responsabilidade da encarnação de um novo e mais elevado conceito de si mesmo, então, você rejeita pelo qual a sua redenção, ou seja, a realização do seu ideal, pode ser efetuada. A imaginação é o único poder redentor do universo. Contudo, a sua natureza foi feita de maneira a lhe ser opcional. Você pode optar em permanecer em seu atual conceito de si mesmo, em um estado faminto, ansioso por liberdade, saúde e segurança, ou pode optar em se tornar um instrumento de sua própria redenção, imaginando-se ser o que você deseja ser, para assim satisfazer sua fome, e redimir a si mesmo.
Então sede forte, e corajoso, puro, paciente e verdadeiro, o trabalho que é teu, não deixe que outras mãos o façam. Pois toda a força necessária lhe foi dada com fé, através da fonte dentro de ti. O reino dos céus. Capítulo 4 Desejo. As mudanças que passam a ocorrer em sua vida como resultado da mudança do seu conceito de si mesmo, sempre parecem, na visão dos não iluminados, ser o resultado do acaso, fatores externos, ou coincidência, e não da sua mudança de consciência. No entanto, o único destino que rege a sua vida é o destino determinado pelos seus próprios conceitos, e pelas suas próprias suposições, pois uma suposição, mesmo sendo falsa, se for mantida, se transmutará em um fato. O ideal que você procura e espera alcançar, não será manifestado, não será realizado por você, sem que antes você imagine ter realizado este ideal. Não existe escapatória para você exceto uma radical transformação psicológica de si mesmo, exceto pela concepção de um sentimento de realizar o seu desejo. Portanto, faça com que os seus resultados ou realizações sejam a prova prática de sua habilidade de usar a imaginação. Tudo depende de sua atitude em relação a si mesmo. O que você não afirmar como verdade sobre si nunca poderá ser realizado por você, pois esta atitude é a condição necessária para que você realize o seu objetivo. Toda transformação é feita a partir de uma sugestão, e esta só age quando você está completamente aberto a uma influência. Você deve entregar-se ao seu ideal, assim como uma mulher se entrega ao amor, pois o total desprendimento de si é o caminho para a união com seu ideal. Você deve assumir o sentimento do desejo realizado até que a sua convicção seja sentida vividamente como realidade. Você deve imaginar que você já está vivendo o que você deseja. Ou seja, você deve assumir o sentimento da realização do seu desejo até que você fique possuído por ele, e que este sentimento abranja todas as outras ideias além da sua consciência. O homem que não estiver preparado para conscientemente mergulhar na concepção do seu desejo realizado, na fé de que esta é a única maneira para a realização de seu sonho, ainda não estará pronto para viver a lei da concepção de maneira consciente, embora não reste dúvidas de que ele vive esta lei inconscientemente. Mas para você que aceita este princípio, e está pronto para viver conscientemente assumindo que seu desejo já está realizado, a aventura da vida começa. Para alcançar um nível mais elevado na vida, você deve assumir um conceito mais elevado de si mesmo. Se você não se imaginar sendo diferente do que você é, então você permanecerá sendo o que você é, pois se não credes que eu sou ele, vós morrereis em vossos pecados. João 8, versículo 24. Se você não acreditar que você é ele, a pessoa que você quer ser, então você permanecerá como está. Através do cultivo fiel e sistemático do sentimento do desejo realizado, o desejo se torna a promessa de sua própria realização. A concepção do sentimento do desejo realizado faz do sonho futuro um fato presente. Capítulo 5 A verdade que te liberta. O drama da vida é um drama psicológico, onde todas as condições, circunstâncias e eventos de sua vida são constituídos através de suas concepções. Sendo a sua vida determinada através de suas concepções, você é obrigado a reconhecer o fato de que ou você é um escravo de suas suposições, ou é o mestre delas. Se tornar o mestre de suas concepções é a chave para a tão sonhada felicidade. Você pode alcançar este domínio através do deliberado controle consciente de sua imaginação. Você determina as suas concepções deste modo, forme uma imagem mental, uma imagem do estado desejado, ou da pessoa que você quer ser. Concentre a sua atenção sobre o sentimento de que você já é esta pessoa. A princípio, visualize a imagem em sua consciência. Então sinta-se estar nesse estado, como se na verdade ele estivesse formando o mundo ao seu redor. Através de sua imaginação, o que era antes uma mera imagem, se transforma em uma realidade visivelmente física. O grande segredo é ter uma imaginação controlada e uma atenção sustentada firmemente e repetidamente, focada no objetivo a ser realizado, até que ele fique tão enfatizado que através da criação de um ideal dentro de sua esfera mental, supondo que você já se tornou ou realizou este ideal, até que assim você se identifique com ele e transforme-se em sua imagem pensando através do ideal, ao invés de pensar sobre ele. Cada estado já existe como uma mera possibilidade enquanto pensamos neles, mas como uma realidade soberana enquanto pensamos através deles.
Isto era chamado pelos antigos de sujeitar-se à vontade de Deus, ou habitar no Altíssimo, e a única prova real para todos os que habitam no Altíssimo é tornar-se inevitavelmente a imagem daquilo que habitam, pensando através do desejo realizado. Você se transforma de acordo com o desígnio da sua vontade, e o desígnio da sua vontade é o seu conceito de si mesmo e tudo o que você aceita e acredita ser verdade. Você, assumindo o sentimento do seu desejo atendido, e se mantendo nele, trará sobre si os resultados desse estado, não assumindo a sensação do seu pedido realizado, você ficará à mercê dos resultados. Quando você entender o poder redentor de sua imaginação, você terá em suas mãos a chave para a solução de todos os seus problemas. Cada fase de sua vida é criada pelo exercício de sua imaginação. A imaginação, por si só, é o caminho para o seu progresso e para a realização dos seus sonhos. É o início e o fim de toda a criação. Para isso, o grande segredo é uma imaginação controlada, uma atenção voltada e mantida firmemente e repetidamente em relação ao sentimento do desejo realizado, até que ela permeie a mente e povoe todas as demais ideias além de sua consciência. Que presente maior lhe poderia ser dado além da verdade que te liberta? A verdade que te liberta é que você pode experimentar na imaginação aquilo que você deseja experimentar na realidade, e mantendo-se nesta experiência, na imaginação, o seu desejo se tornará uma realidade. Você é limitado apenas pela sua imaginação incontrolada, e pela falta de foco e atenção para com o sentimento do seu desejo realizado. Se a sua imaginação não for controlada e sua atenção não for mantida no sentimento do desejo realizado, não importa a quantidade de orações, súplicas e clamores, nada produzirá o efeito desejado. Quando você conseguir, a qualquer momento, se voltar a qualquer imagem que você escolher, quando as formas em sua imaginação forem tão vívidas quanto as formas da natureza, você será o mestre do seu destino. Você deve parar de desperdiçar os seus pensamentos, o seu tempo e o seu dinheiro. Tudo na vida deve ser um investimento. Visões de beleza e esplendor, formas de uma longa jornada esquecida, sons, faces e vozes, desde a quarta dimensão do espaço e através do universo infinito nossos pensamentos se propagam como relâmpagos. Alguns chamam isso de imaginação, outros a isso chamam Deus. Capítulo 6 Atenção. O homem dividido é instável em todos os seus caminhos. Tiago 1, versículo 8. A atenção se fortalece de maneira proporcional à precisão de seu foco, ou seja, ela fica mais forte quando está obcecada com uma única ideia ou sentimento. Só é possível estabilizá-la e mantê-la firmemente focada quando ela se ajusta a tal ponto que sua mente permita que você perceba uma coisa apenas, pois assim você concentra a sua atenção e aumenta o seu poder de controlá-la. O desejo que se realiza é o desejo sobre o qual a sua atenção se fixa exclusivamente, pois uma ideia se desenvolve através do poder proporcional ao grau de atenção fixado sobre ela. A observação concentrada é uma atitude atenta, voltada a um fim específico. Uma atitude atenta requer seletividade, pois quando você presta atenção em algo, significa que você decidiu focar sua atenção em um objeto ou estado ao invés de outro. Portanto, quando você sabe o que você quer, você deliberadamente deve concentrar sua atenção no sentimento do seu desejo realizado até que esse sentimento preencha o espaço de todas as outras ideias em sua consciência. O poder da atenção é a medida da sua força interior. A observação concentrada em uma coisa descarta as outras, e faz com que elas desapareçam. O grande segredo do sucesso é concentrar a sua atenção sobre o sentimento do desejo realizado, sem permitir qualquer distração. Todo o progresso depende de um aumento de atenção. As ideias que você impele à ação são aquelas que dominam a sua consciência, aquelas que possuem a sua atenção. A ideia que exclui todas as outras do seu campo de atenção, resulta em ação. Eis uma coisa que eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu caminho em direção ao que está adiante, e prossigo até a marca. Filipenses 3, versículos 13 e 14. Isto significa que você pode fazer uma coisa, esquecer as coisas do passado, e prosseguir até a marca da promessa, enchendo a sua mente com o sentimento do seu desejo realizado. Para o homem ignorante isso tudo parece fantasia, no entanto, todo o progresso vem daqueles que não aceitam o senso comum, daqueles que não aceitam o mundo da maneira que está. Como foi dito antes, se você puder imaginar o que você quer, e se as formas de seu pensamento forem tão vívidas quanto as formas da natureza, você,
em virtude do poder de sua imaginação, será o mestre do seu destino. A sua imaginação é você mesmo, e o mundo, da forma como a sua imaginação o enxerga, é o mundo real. O dia em que você se propor a dominar o foco de sua atenção, que você precisará controlar, se quiser alterar com sucesso o curso dos eventos que você observa, será então o dia que você perceberá o quão pouco controle você exerce sobre a sua imaginação, e o quanto ela está dominada pelas suas impressões sensoriais e pela mudança das marés do seu estado emocional. Para ajudar a dominar o foco de sua atenção, pratique este exercício, todas as noites, pouco antes de você dormir. Tente voltar a sua atenção sobre as suas atividades do dia, em ordem inversa. Concentre sua atenção na última coisa que você fez, ou seja, ir para a cama, e em seguida, retroceda sobre os eventos anteriores no tempo, até chegar ao primeiro evento do dia, levantar da cama. Isto não é um exercício fácil, mas assim como os exercícios localizados o ajudam no crescimento dos seus músculos, isto muito lhe ajudará a desenvolver o músculo da sua atenção. Sua atenção deve ser desenvolvida, controlada e concentrada para mudar com sucesso o seu conceito de si mesmo, e assim, mudar o seu futuro. A imaginação não é capaz de realizar nada que não esteja de acordo com a direção interna de sua atenção. Se você persistir noite após noite, mais cedo ou mais tarde você vai despertar em si mesmo um centro de poder, e se tornará consciente do seu eu maior, o seu eu verdadeiro. A atenção é desenvolvida pelo exercício repetido, ou hábito. Através do hábito uma ação se torna mais fácil, e então, com o decorrer do tempo, dará origem a uma habilidade ou faculdade que então poderá ser utilizada para objetivos mais elevados. Quando você internamente alcançar o controle da direção de sua atenção, você não mais ficará em águas rasas, mas irá lançar-se no oceano da vida. Você caminhará na concepção do seu desejo realizado, como se ela fosse um alicerce mais sólido do que a terra. Capítulo 7 Atitude. Experiências recentemente conduzidas por Mary Lawrence, Princeton e Adelbert Ames, Dartmouth em um laboratório de psicologia em Hanover, New Hampshire, provaram que aquilo que você vê quando enxerga um objeto não depende tanto do objeto, mas sim da concepção que você cria quando você enxerga o objeto. Sendo assim, aquilo que acreditamos ser o mundo físico, real, na verdade é apenas um mundo relativo. Não é de se surpreender que estas experiências provaram que a realidade aparentemente sólida, na verdade, é o resultado de nossas expectativas ou conclusões. Suas concepções determinam não só o que você vê, mas também aquilo que você faz, pois elas controlam todos os seus movimentos conscientes e subconscientes a fim de que elas sejam realidades. Há mais de um século atrás esta verdade foi afirmada por Ralph Waldo Emerson, da forma como se segue. Assim como o mundo é plástico e fluido nas mãos de Deus, assim ele sempre será, ainda mais com tantos atributos que damos a ele. Para a ignorância e o pecado, ele é rígido. Eles se adaptam a ele como podem, mas à medida em que o homem encontra em si algo divino, o firmamento flui diante dele e assume seus traços e forma. Sua concepção é a mão de Deus moldando o firmamento à imagem e semelhança daquilo que você concebe. A concepção do desejo realizado é a maré alta que facilmente te leva aos limites dos sentidos, onde você tanto tempo permaneceu estagnado. Ela eleva a mente à profecia, no sentido pleno e direto da palavra, se você tiver a imaginação controlada e a atenção focada, tal que a torne possível de ser concretizada. Você pode ter certeza de que tudo o que sua concepção sugerir, virá a acontecer. Quando William Blake escreveu, aquilo que parece ser, é para aqueles a quem parece ser. Ele estava apenas repetindo a eterna verdade. Não há nada que seja impuro por si mesmo, a não ser para aquele que assim o considera, pois para esse é impuro. Romanos 14, versículo 14. Porque não há nada de impuro por si só, ou puro por si mesmo, você deve assumir o melhor, e pensar apenas naquilo que é belo e de boa fama. Não será intelectualidade elevada, mas sim ignorância da lei da concepção, se você notar na grandeza dos homens a pequenez com a qual você se identifica, ou, em alguma situação ou circunstância, alguma concepção indesejável. A sua relação com uma pessoa em particular influencia a sua concepção sobre ela, e faz com que você enxergue nela aquilo que você considera sobre ela. Se você é capaz de mudar a sua opinião sobre esse alguém,
isso significa que aquilo que você agora considera sobre esse alguém não é absolutamente verdade, mas sim relativamente verdade. A seguir apresento uma história real que ilustra como funciona a lei da concepção. Um dia uma figurinista me descreveu as suas dificuldades em trabalhar com um renomado produtor teatral. Ela estava convencida de que ele injustamente a criticava e rejeitava os seus melhores trabalhos, e que muitas vezes ele foi deliberadamente rude e injusto com ela. Ao ouvir a sua história, eu lhe expliquei que se ela enxergou no outro rispidez e injustiça, isso poderia ser um sinal claro de que ela, em si mesma, estava angustiada, e que não era o produtor, mas ela mesma que estava precisando tomar uma nova atitude. Contei a ela sobre o poder da lei da concepção, e disse-lhe que a sua aplicação poderia ser realizada através da prática, e que somente quando ela fosse capaz de conceber que a sua situação já era o que ela queria, é que ela se tornaria capaz de realizar a sua mudança desejada. Seu chefe estava meramente lhe dando testemunho, dizendo a ela, através de seu comportamento, qual era o conceito que ela tinha sobre ele. Eu lhe disse que era bem provável que ela estivesse criando conversas com ele, em sua mente, cheias de críticas e recriminações. Não havia dúvidas de que ela estava mentalmente discutindo com o produtor, pois os outros apenas ecoam aquilo que supomos sobre eles em segredo. Então lhe perguntei se ela realmente conversava com ele em seus pensamentos, e que, em caso afirmativo, que ela me informasse qual era o tom dessas conversas. Ela confessou que todas as manhãs, a caminho do teatro, ela lhe dizia tudo o que ela pensava sobre ele, de uma maneira que ela nunca ousaria dizer em pessoa. A intensidade e a força de suas discussões mentais com ele estabeleceram automaticamente o comportamento dele em relação a ela. Ela começou a perceber que todos nós criamos conversas mentais, mas que infelizmente, na maioria das vezes, essas conversas são argumentativas. E que basta observarmos o andar das pessoas pelas ruas para termos provas desta afirmação. Onde muitas delas estão mentalmente absorvidas em suas conversas mentais. E poucas parecem felizes com isso, e a própria intensidade de seus sentimentos os levarão rapidamente ao acontecimento indesejável, que eles próprios criaram mentalmente, e que portanto deverão se confrontar. Quando ela percebeu o que ela estava fazendo, ela concordou em mudar sua atitude, e viver esta lei fielmente, assumindo que o seu trabalho lhe era extremamente satisfatório, e que o seu relacionamento com o seu produtor era muito bom. Para fazer isso, ela concordou que antes de ir dormir à noite, em seu caminho para o trabalho, e em outros intervalos durante o dia, ela se imaginaria sendo parabenizada por ele, por seus excelentes projetos, e que por sua vez, ela lhe agradeceria pelos seus elogios e generosidade. Para seu próprio bem, ela logo descobriu por si mesma que era sua atitude, a causa de tudo o que se abatia sobre ela. O comportamento de seu chefe milagrosamente se reverteu. Sua atitude novamente ecoou, como sempre ecoara, aquilo que ela havia assumido, mas agora refletindo o seu novo conceito sobre ele. O que ela conseguiu, foi resultado do poder de sua imaginação. Sua persistente concepção influenciou o comportamento dele, o que determinou a sua nova atitude para com ela. Com o passaporte do desejo, nas asas de uma imaginação controlada, ela viajou para o futuro predeterminando a sua própria experiência. Sendo assim, aquilo que vemos não são fatos, mas sim aquilo que criamos em nossa imaginação, que molda as nossas vidas, pois a maioria dos conflitos diários se devem à falta de um pouco de imaginação para expandir a nossa visão sobre o problema. Está correto, literalmente, aquele quem vive em um mundo imaginário. Assim como a designer, através do controle de sua imaginação, começou uma sutil mudança na mente do seu chefe, assim podemos nós, através do inteligente controle e direcionamento de nossa imaginação, resolver os nossos próprios problemas. Pela intensidade de sua imaginação e de seu sentimento, a designer conjurou uma espécie de encantamento na mente de seu produtor, o que o fez pensar que os seus gestos de generosidade partiram dele. Muitas vezes nossas ideias mais criativas e originais são determinadas pelos outros. Nunca saberemos ao certo se não foi uma mulher pisando sobre a uva na prensa de vinho, quem começou essa sutil mudança na mente dos homens, ou se essa paixão começou na mente de um menino pastor, iluminando seus olhos momentos antes de completar a sua jornada. William Butler Yeats. Capítulo 8. Renuncie. Não há carvão, nem caráter tão frio, que não se abrase e brilhe novamente quando aquecido. Por isso,
Não resistais ao mal, se alguém lhe bater com um tapa em tua face direita, ofereçai-lhe também a esquerda. Mateus 5, versículo 39. Existe uma grande diferença entre resistir ao mal e renunciá-lo. Quando você resiste ao mal, você dá a ele a sua atenção, e por isso, você continua a torná-lo real. Quando você renuncia ao mal, você remove a sua atenção sobre ele, e a transfere para aquilo que você deseja. Agora é a hora de controlar a sua imaginação, é hora de dar beleza às cinzas, alegria ao luto, vestes de louvor ao espírito abatido, para que eles sejam chamados de árvores do Altíssimo, a plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Isaías 61, versículo 3. Você dá beleza às cinzas quando você concentra sua atenção nas coisas como você gostaria que elas fossem, em vez da maneira como elas são. Você dá alegria ao luto quando você mantém uma atitude alegre, independentemente das circunstâncias desfavoráveis. Você dá vestes de louvor ao espírito abatido quando você mantém uma atitude confiante, ao invés de sucumbir ao desânimo. Nesta passagem a Bíblia usa a palavra árvore como sinônimo para o homem. Você se torna uma árvore do Altíssimo quando os seus estados mentais se elevam e se tornam fixos, enraizados em sua consciência. Você se torna uma plantação do Senhor, quando todos os seus pensamentos são verdadeiros. Ele é o Eu Sou descrito no capítulo 1. Ele, o Eu Sou, é glorificado quando você manifesta o seu conceito mais elevado de si mesmo. Quando você descobrir que a sua imaginação controlada é o seu Salvador, sua atitude se modificará completamente, e você dirá de sua imaginação: vede esta videira. Eu a encontrei como uma árvore selvagem, cuja força descontrolada irradiava-se em galhos irregulares. Mas eu podei a planta, e ela cresceu moderada, pagando pelas suas vaidosas folhas inúteis, resultando, como você vê, nestes lindos cachos cheios e limpos, para retribuir a mão que sabiamente a feriu. A videira é a sua imaginação, que, em seu estado descontrolado, gasta sua energia em pensamentos inúteis ou em sentimentos destrutivos. Mas você, assim como a videira, é podado, cortando os seus ramos e raízes inúteis. Pode a sua imaginação, retirando a sua atenção de todas as ideias destrutivas e desagradáveis. Concentre-se no ideal que você deseja alcançar. Uma vida mais nobre e feliz é o que você experimentará como resultado se você podar sabiamente a sua própria imaginação. Sim, sede podado de todos os teus pensamentos e sentimentos indesejáveis, para que você pense verdadeiramente, e que teus pensamentos sejam alimento para a fome do mundo. Fale verdadeiramente, e que cada palavra tua seja uma semente que dê fruto. Viva verdadeiramente, e que tu vivas um grande e nobre propósito. Capítulo 9. Preparando o lugar. Tudo o que é meu, é teu, e o que é teu, é meu, e nisso eu sou glorificado. João 17, versículo 10. Lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora da colheita, porque a safra da terra já está madura. Apocalipse 14, versículo 15. Tudo é seu. Não busque por aquilo que você é, aproprie-se disso, reivindique, assuma. Tudo depende do seu conceito de si mesmo. Aquilo que você não clama como verdade sobre si, não poderá ser realizado por você. A promessa é: para aquele que tem, mais será dado, e para aquele que não tem, até o que não tem lhe será tirado. Mateus 25, versículo 29. Mantenha o quanto antes, em sua imaginação, tudo o que é amável e de boa fama, e o bem necessário para fazer a sua vida valer a pena. Assuma isso. Isso você assume, ao imaginar que você já é aquilo que você quer ser, e que você já tem aquilo que você quer ter. Assim como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23, versículo 7. Aquietai e saiba que você é aquilo que você deseja ser, e você nunca terá que buscar ser o que você já é. Apesar de sua aparente liberdade de ação, você obedece, assim como tudo o que existe, à lei da concepção. Não importa o que você pense a respeito do livre-arbítrio, a verdade é que as suas experiências ao longo de sua vida são determinadas pelas suas concepções, sejam elas conscientes ou subconscientes. Uma concepção constrói uma cadeia de eventos que convergem inevitavelmente em sua própria realização. O homem acredita que o futuro é o desenvolvimento natural do passado. Mas a lei da concepção mostra claramente que este não é o caso.
Sua concepção o leva psicologicamente aonde você não está fisicamente, então seus sentidos o trazem de volta de onde você estava psicologicamente, para onde você está agora fisicamente. São estes movimentos de projeções psicológicas que produzem as suas projeções físicas no tempo. A precognição permeia todas as escrituras do mundo. Na casa de meu pai existem muitas mansões. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu partirei para preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu retornarei novamente e vos tomarei para mim, para que onde eu estiver estejais vós também. E agora eu vos digo isso antes que aconteça, para que quando isso acontecer, que vós possais acreditar também. João 14, versículos 2. Nesta passagem é sua imaginação que vai para o futuro, em uma das suas muitas mansões. Mansão é o estado desejado. Predizer um evento antes que ele aconteça fisicamente é simplesmente sentir-se no estado desejado, até que este ganhe o tom da realidade. Você parte para preparar um lugar para si mesmo, se imaginando e sentindo o seu desejo realizado. Em seguida, você retorna desse estado de desejo realizado onde você não está fisicamente e volta para onde estava fisicamente momentos antes. A partir daí, através de movimentos inevitáveis, você passará por uma série de eventos que o direcionarão à realização física do seu desejo, para que onde você esteja em sua imaginação, você esteja também em carne e osso. Todos os rios correm para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre se dirijam para o mar, para lá voltam a correr. Eclesiastes 1, versículo 7. Capítulo 10 Criação. Eu sou Deus, e não há outro. Sim, somente eu sou Deus, e nada nem ninguém a mim se compara. Eu anuncio o fim desde o princípio, e do passado as coisas que ainda não aconteceram. Eu afirmo, o meu propósito prevalecerá, e farei toda a minha vontade. Isaías 46, versículos 9 e 10. A criação está consumada. A criatividade é apenas um amplificador de receptividade, pois todo o conteúdo de todos os tempos e de todo o espaço, na verdade coexistem no infinito e eterno agora. Em outras palavras, tudo o que você já foi um dia, ou que ainda vai ser ou melhor dizendo, tudo o que a humanidade já foi ou um dia será existe agora. Isto é o que se entende por criação, e a declaração de que a criação está consumada significa que nada precisa ser criado, precisa apenas ser manifestado. O que nós chamamos de criatividade é apenas tornar-se consciente do que já existe. Você simplesmente se torna consciente de algumas partes de tudo o que já existe. O fato que você nunca poderá ser alguma coisa que você já não seja, ou vivenciar alguma coisa que ainda não exista, explica a experiência de se ter certeza da sensação de já ter ouvido antes algo que está sendo dito agora, ou de ter a impressão de já conhecer uma pessoa ao vê-la pela primeira vez, ou de já ter visto certo lugar ou objeto, ao encontrá-lo pela primeira vez. Toda a criação existe em você, e é o seu destino tornar-se cada vez mais consciente de suas maravilhas infinitas, e de experimentar as maiores e mais grandiosas partes do todo. Se a criação está consumada, e todos os eventos estão simultaneamente ocorrendo agora, a pergunta que naturalmente vem à mente é: o que determina a noção do tempo? Ou seja, o que determina os eventos que você irá encontrar? E a resposta é: o seu conceito de si mesmo. Os seus conceitos determinam as rotas que a sua atenção seguirá. Eis aqui um bom teste para provar este fato. Assuma o sentimento do seu desejo realizado e observe que rota ou direção seguirá a sua atenção. Você irá observar que, pelo tempo que você permanecer fiel à sua concepção, pelo mesmo tempo, a sua atenção será confrontada com imagens claramente relacionadas com essa concepção. Por exemplo, se você assumir que você tem um negócio maravilhoso, você vai perceber como ele é em sua imaginação, e sua atenção estará voltada em cada evento relacionado a esta concepção, um após o outro. Os amigos te parabenizando, te dizendo o quanto você é sortudo, e os outros invejosos e críticos. Daí, a sua atenção continua, em escritórios mais espaçosos, maiores saldos bancários, e muitos outros eventos relacionados dessa maneira. A persistência nesta hipótese, na verdade, resultará na experiência da realidade que você assumiu. E o mesmo acontece para qualquer outra concepção. Se a sua concepção de si mesmo é que você é um fracassado, você poderá encontrar em sua imaginação,
toda uma série de eventos em consonância com essa concepção. Assim, fica nitidamente claro como você, através de sua autoconcepção, determina o seu presente, ou seja, a parte específica da criação que você experimenta agora, e também o seu futuro, ou seja, a parte específica da criação que você vivenciará. Capítulo 11 Intervenção Você é livre para escolher o conceito que você aceita sobre si mesmo. Portanto, você possui o poder de intervenção, o poder que lhe permite alterar o curso do seu futuro. O processo de ascensão do seu conceito atual para um conceito mais elevado de si mesmo é o meio para todo verdadeiro progresso. O seu conceito mais elevado está esperando por você, para que você o encarne no mundo da experiência agora, naquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós, a ele seja a glória. Efésios 3, versículo 20. Ele, aquele que é capaz de fazer mais do que aquilo que você pede ou pensa, é a sua imaginação, e o poder que opera em nós, é a sua atenção. Entendendo que a imaginação é aquele que é capaz de fazer tudo o que você pede, e que a atenção é o poder pelo qual você cria seu mundo, você poderá então construir o seu mundo ideal. Imagine-se ser o ideal que você sonha e deseja. Mantenha-se atento a este estado imaginário, e tão logo quando você sentir completamente que você já é este ideal, ele se manifestará como realidade no seu mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. João 1, versículo 10. Um mistério que esteve oculto pelos séculos e pelas gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, aqueles entre os gentios, a quem Deus quis revelar as riquezas da glória deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, versículos 26 e 27. O ele, na primeira passagem, é sua imaginação. Como já explicado anteriormente, só existe apenas uma substância, e esta substância é a consciência. É a sua imaginação que transforma esta substância em conceitos, conceitos que então se manifestam como condições, circunstâncias e objetos físicos. Assim, então, a imaginação fez seu mundo. É desta verdade suprema que o homem não é consciente, salvo raras exceções. O mistério, Cristo em vós, referido na segunda passagem, novamente é a sua imaginação, da qual o seu mundo é moldado. A esperança da glória é sua percepção de sua capacidade de eternamente elevar-se a níveis mais altos. Cristo não precisa ser encontrado na história, nem em formas externas. Você somente encontra Cristo quando você se torna consciente do fato de que a sua imaginação é o único poder redentor. Quando isso foi descoberto, as cidades do dogma terão ouvido as trombetas da verdade, e assim como as muralhas de Jericó, cairão como pó. Capítulo 12 Controle subjetivo. A sua imaginação é capaz de fazer tudo o que você pedir, dependendo do seu grau de atenção. Todo o progresso, toda a realização de um desejo, depende do controle e da concentração de sua atenção. A sua atenção tanto pode ser desconectada das causas externas, como pode também ser direcionada por elas. A sua atenção se desconecta das causas externas, quando você está conscientemente ocupado em relação aos sinais externos do presente atual. Ao ler cada linha desta página você está retirando a sua atenção das coisas ao seu redor. Sua atenção é direcionada internamente quando você explicitamente escolhe aquilo que vai ocupar a sua mente. É óbvio que, no mundo objetivo, a sua atenção não só é atraída pelos fatores externos, mas também, muitas vezes é controlada por eles, o que significa que o seu controle subjetivo é quase inexistente, pois este nível de atenção costuma ser o servo e não o mestre ou passageiro, e não o condutor do seu mundo. Existe uma enorme diferença entre a atenção direcionada objetivamente e a atenção direcionada subjetivamente, e a capacidade de mudar o seu futuro depende da segunda. Quando você for capaz de controlar os movimentos de sua atenção no mundo subjetivo, você poderá modificar ou alterar a sua vida como você quiser. Mas esse controle não poderá ser alcançado se você permitir que a sua atenção seja constantemente atraída pelas causas externas. Todos os dias, se dedique à tarefa de voluntariamente retirar a sua atenção do mundo objetivo, para então focá-la subjetivamente. Em outras palavras, concentre-se nos pensamentos e estados emocionais que você voluntariamente determina. Assim, então, as coisas que te restringem agora irão desvanecer-se e desaparecerão.
O dia em que você conseguir controlar os movimentos da sua atenção no mundo subjetivo, você será o mestre do seu destino. Você não aceitará mais o domínio das circunstâncias e das causas externas. Você não mais aceitará a vida baseada no mundo externo. Tendo alcançado o controle para direcionar a sua atenção e tendo descoberto o mistério escondido através dos séculos, que Cristo em você é sua imaginação, você irá proclamar a supremacia da sua imaginação, e fará com que todas as coisas sejam subordinadas a ela. Capítulo 13 Aceitação. As percepções do homem não estão delimitadas pelos órgãos físicos da percepção, ele percebe mais do que os seus sentidos podem revelar. Não importa o quanto você pareça estar vivendo em um mundo material, você na verdade está vivendo em um mundo de imaginação. Os eventos físicos externos da vida são frutos de uma floração passada e esquecida, são resultados de estados de consciência anteriores, geralmente esquecidos. Eles são as etapas finais de um processo originalmente imaginativo vezes e vezes esquecido. Sempre que você fica completamente absorvido por um estado emocional, você assume neste momento o sentimento de realização deste estado. Se mantido, não importa o que você sinta intensamente, isso você vivenciará em seu mundo. Estes períodos de absorção, de atenção concentrada, são as origens dos frutos que você colhe. São nestes momentos que você exercita o seu poder criativo, o único poder criativo que existe. Ao fim desses períodos, ou momentos de absorção, você sai e retorna desses estados imaginativos, onde você não estava fisicamente, para o ponto onde você estava anteriormente, fisicamente. Nesses períodos o estado imaginário é tão real que quando você retorna para o mundo objetivo, e vê que ele não é igual ao estado imaginado, o choque é inevitável. Afinal, você viu algo em sua imaginação, com tanta vivacidade, que agora você se questiona se as evidências dos seus sentidos realmente são confiáveis. E como quietos você pergunta, será que isso foi uma visão? Ou um sonho acordado? Foi-se aquela melodia? Será que eu acordei ou dormi? Este choque inverte a sua percepção do tempo. Isso quer dizer que em vez das suas experiências serem resultantes do passado, agora elas passam a ser resultantes de estar, em sua imaginação, onde você ainda não esteve fisicamente. Como efeito, isto move você por uma série de eventos até a realização física do seu estado imaginado. O homem que, conforme a sua vontade, consegue assumir qualquer estado que deseje, encontrou as chaves do reino dos céus. As chaves são o desejo, imaginação, e uma atenção constantemente focada no sentimento do desejo realizado. Para tal homem, qualquer condição objetiva indesejável, não mais será uma realidade, e um desejo ardente, não mais um sonho. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos se não. Lhes abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem tereis celeiros o bastante para guardá-las todas. Malaquias 3, versículo 10. As comportas do céu não serão abertas e nem seus tesouros derramados pela força, mas elas se abrem e derramam seus tesouros como uma dádiva, um presente que é ganho quando a absorção atinge um grau específico, tal que se resulte em um sentimento de completa aceitação. A passagem do seu estado atual para o sentimento do seu desejo atendido, não se realiza por entre uma brecha. Existe um processo de transição entre o que se chama de existente para o inexistente. Para passar de um estado para outro, você simplesmente precisa ampliar as suas percepções, confie em seu tato, e mergulhe totalmente no espírito daquilo que você está realizando. Nem pela força nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, versículo 6. Assuma o espírito, o sentimento do desejo realizado, e você abrirá as comportas para receber a bênção. Assumir um estado é mergulhar no espírito do mesmo. Os seus triunfos serão uma surpresa apenas para aqueles que não sabiam da sua passagem oculta do estado de anseio para o estado de desejo realizado. O Senhor dos Exércitos não responderá ao seu desejo até que você aceite a sensação de já ser aquilo que você deseja ser, pois esta aceitação é o canal para a ação dele. A aceitação é o Senhor dos Exércitos em ação. Capítulo 14 A maneira mais fácil. O princípio da ação mínima governa tudo na física, desde a órbita de um planeta até o percurso de um raio de luz. A ação mínima é o produto do mínimo de energia, multiplicado pelo mínimo de tempo. Portanto,
Para sair de seu estado atual até o estado desejado, você deve usar o mínimo de energia e levar o menor tempo possível. Sua jornada de um estado de consciência ao outro é psicológica, então, para fazer essa viagem, você deve empregar o equivalente psicológico da ação mínima, e este equivalente psicológico é uma mera concepção. O dia que você compreender completamente o poder da concepção, você descobrirá que ele opera em conformidade com este princípio. Ele age através da redução do foco, para concentrar a sua atenção, e para reduzir esforços desnecessários. Assim, com o mínimo de ação, através de uma concepção, você alcança o seu objetivo com menos esforço. Já que a criação está consumada, o que você deseja já existe. Isto está além de sua visão, porque você só enxerga o que está contido em sua própria consciência. Esta é a função de uma concepção, chamar as coisas que não são vistas, para que sejam vistas. Não é o mundo, mas sim as suas concepções que mudam. Uma concepção transforma o invisível em visível. Isso, na verdade, nada mais é do que olhar através dos olhos de Deus, ou seja, a imaginação. Pois o Senhor não vê como um homem vê, pois o homem olha para as aparências externas, enquanto o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, versículo 17. O coração é o principal órgão dos sentimentos, portanto, é o primeiro fator da experiência. Quando você olha para o coração, você olha para as suas concepções, concepções estas que determinam a sua experiência. Atente-se às suas concepções assim como você se atenta às questões da vida. As suas concepções possuem o poder da realização objetiva. Cada evento no mundo visível é um resultado de uma concepção ou ideia no mundo invisível. O presente atual é de suma importância, pois somente nele nós podemos controlar nossas concepções. O futuro se torna o presente, em sua mente, se você souber operar a lei da concepção sabiamente. O futuro se torna o presente quando você imagina que você já é aquilo que você se tornará, quando a sua concepção for cumprida. Se aquiete, ação mínima e saiba que você é aquilo que você deseja ser. A morte da dúvida de ser é a certeza de ser. Traduza o seu sonho em realidade. A construção perpétua de estados futuros, sem ter a consciência de já habitá-los, ou seja, imaginar o seu desejo sem realmente possuir o sentimento de sua realização, é o equívoco e a ilusão da humanidade. Isto é o mesmo que apenas sonhar acordado. A concepção da realização de um desejo é o navio que lhe transporta sobre os mares desconhecidos, até a realização do seu sonho. A concepção é tudo. A realização é subconsciente, e sem esforço. Assuma uma virtude se você não a tem. William Shakespeare, Hamlet. Haja com a concepção de que você já é, ou possui, aquilo que você procura. Bem-aventurada é aquela que acreditou que o Senhor cumprirá tudo quanto lhe foi revelado. Lucas 1, versículo 45. Assim como a Imaculada Conceição, concepção é a base dos mistérios cristãos, assim, a Assunção, a Ascensão é a sua coroa. Psicologicamente falando, a Imaculada Conceição significa o nascimento de uma ideia em sua própria consciência, sem o intermédio de alguém. Por exemplo, quando você tem uma vontade específica, ou sente fome, ou sente um desejo, isso é uma Imaculada Concepção, no sentido que nenhuma pessoa ou algo físico plantou isso em sua mente. Isso é algo autoconcebido. Cada pessoa se torna a Maria da Imaculada Conceição, ao dar nascimento à sua ideia. A Conceição é a coroa dos mistérios porque ela é o nível mais elevado, ou o nível mais ascendido da consciência. Quando você assume o sentimento do desejo realizado em sua imaginação, você está mentalmente ascendendo a um nível mais elevado. Quando, através de sua persistência, esta concepção se torna realidade, você automaticamente se vê neste nível mais elevado, ou seja, você alcançou o seu desejo no seu mundo objetivo. Sua concepção coordena todos os seus movimentos conscientes e subconscientes, em direção ao fim estabelecido, tão inevitavelmente, que, na verdade, ela dita esses eventos. A vida é um drama psicológico, e ele é todo escrito e produzido pelas suas concepções. Aprenda a arte da concepção, pois somente desta maneira você poderá criar sua própria felicidade. 16. Impotência pessoal. Se render é necessário, e por isso se entende, confessar a sua impotência pessoal. Eu, por mim mesmo nada posso fazer. João 5,
versículo 30. Uma vez que a criação está consumada, é impossível forçar alguma coisa à existência. O exemplo do magnetismo dado anteriormente é uma ótima ilustração. Você não pode criar o magnetismo, ele só pode ser manifesto. Você não pode criar a lei do magnetismo. Se você deseja construir um ímã, você só poderá fazê-lo tão somente se o fizer em conformidade com a lei do magnetismo. Em outras palavras, ou siga a lei, ou desista da ideia. Da mesma forma, quando você utiliza a faculdade da concepção, você está em conformidade com uma lei tão real quanto a lei que regula o magnetismo. Você não pode criar nem mudar a lei da concepção. É neste sentido que você é impotente. Você somente pode produzir ou se conformar, e assim como todas as suas experiências são resultantes de suas concepções, conscientes ou inconscientes, o entendimento do valor de se conscientemente usar o poder da concepção deve ser mais do que claro. Voluntariamente identifique-se com aquilo que você mais deseja, sabendo que isso que você deseja encontrará expressão através de você. Renda-se ao sentimento da realização do seu desejo, e seja consumido como sua vítima. Aí, então, erga-se como um profeta da lei da concepção. Capítulo 17. Tudo é possível. É de suma importância que você saiba que a verdade sobre os princípios descritos neste livro foi comprovada por diversas vezes através das experiências pessoais do autor. Por mais de 25 anos ele aplicou estes princípios e comprovou sua eficácia em inúmeros casos. Ele atribui todo o sucesso que ele alcançou à sua convicção inabalável de concretizar a realização do seu desejo. Ele sempre confiou que, através de suas convicções estabelecidas, seus desejos se tornaram predestinados a se realizar. Por várias vezes, ele assumiu a sensação de ter o seu desejo realizado, e permanecia com esta concepção, até que aquilo que ele desejava fosse completamente realizado. Viva a sua vida com um espírito sublime de confiança e determinação, e desconsidere as aparências e as condições, na verdade, desconsidere todas as evidências dos sentidos que neguem a realização do seu desejo. Repouse na concepção de que você já é aquilo que você deseja ser, pois com esta convicção determinada, você e o Ser Infinito se mesclam em uma única unidade criadora, e com o seu Ser Infinito, Deus, todas as coisas são possíveis. Deus nunca falha. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade, ou questioná-lo, dizendo, explica-te. Por que eis assim? Daniel 4, versículo 35. Através do controle de suas concepções você na verdade encontra o controle da vida. É assim que se sobe na escada da vida, é assim que o seu ideal é realizado. A pista para encontrar o verdadeiro propósito da vida é render-se ao seu ideal com tanta certeza de sua realidade, que você começa a viver a vida conforme o seu ideal, e não mais como a sua própria vida, conforme antes desta entrega. Deus chama as coisas que não são, como se já fossem. Romanos 4, versículo 17. Cada concepção possui um mundo equivalente. Se você for verdadeiramente atento, você vai perceber o poder que as suas concepções possuem para mudar circunstâncias que aparentam ser totalmente imutáveis. Você, através de suas concepções conscientes, determina a natureza do mundo em que vive. Ignore o seu estado atual, e assuma a realização do seu ideal. Clame por ele, e ele irá responder. A lei da concepção é o meio pelo qual a realização dos seus desejos poderá ser concretizada. Em cada momento de sua vida, consciente ou inconscientemente, você assume um sentimento. Você não pode evitar sentir um sentimento, assim como você não pode evitar a sua necessidade de comer e beber. A única coisa que você pode fazer é controlar a natureza de suas concepções. Assim, está mais do que claro que o controle de suas concepções é a chave que você possui para uma vida sempre próspera, nobre e feliz. Capítulo 18. Sede um cumpridor. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Entretanto aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas cumpridor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Tiago 1, versículos 22 ao 25. A palavra-chave desta passagem, a sua ideia, conceito, ou intenção,
é lhe dizer que você engana a si mesmo quando você apenas ouve, e espera que o seu desejo seja realizado através de mero otimismo. O seu desejo é aquilo que você quer ser. Contemplar o próprio rosto, no espelho, é olhar para si mesmo na imaginação, como se você já fosse aquilo que você quer ser. Esquecer-se de como era, é falhar ao persistir em sua contemplação ou concepção. A perfeita lei da liberdade é a lei que torna possível libertar-se de suas limitações, ou seja, a lei da concepção. Para continuar na perfeita lei da liberdade é preciso persistir na concepção de que o seu desejo já está realizado. Você não é um ouvinte esquecido quando você mantém constantemente vivo, em sua consciência, o sentimento da realização do seu desejo. Isso torna você um cumpridor da obra, e você será bem-aventurado no que fizer através da inevitável realização do seu desejo. Você deve se tornar um cumpridor da lei da concepção, pois sem aplicação prática, o mais profundo conhecimento não produzirá nenhum resultado desejado. A frequente repetição e reiteração dessas importantes verdades básicas se espalham através das páginas deste livro. E quando se diz respeito à lei da concepção, a lei que rege a liberdade do homem, isto é algo muito bom. É importante que ela lhe fique clara, mesmo que para isso às vezes se corra o risco de ser repetitivo. O verdadeiro aprendiz da verdade bendiz este auxílio em favor do direcionamento de sua atenção sobre a lei que o liberta. A parábola da punição do mestre ao servo que negligenciou o uso do talento que lhe foi confiado, é clara e inconfundível. Tendo descoberto dentro de si a chave para a casa do tesouro, você deve ser como o bom servo que, através do uso sábio, multiplicou muitas vezes os talentos que lhe foram confiados. Ó! Talento confiado a você é o poder de determinar conscientemente a sua concepção. O talento não usado, assim como um membro que não é exercitado, enfraquece e por fim atrofia. Você deve se dedicar a apenas ser. Pois para se ter, é preciso ser. A última etapa do desejo é ser. Sua atual concepção de si mesmo só deixará de existir, em sua consciência, quando você assumir outro conceito de si mesmo. Crie um ideal em sua mente, e identifique-se com ele até que você se torne um só com ele, assim transformando-se nele. O dinâmico prevalece sobre o estático, o ativo sobre o passivo. Aquele que é cumpridor se torna magnético, e, portanto, infinitamente mais criativo do que qualquer um que apenas ouve. Sede um cumpridor. Capítulo 19. Pontos fundamentais. Os pontos fundamentais para a aplicação bem-sucedida da lei da concepção são estes: primeiro, e acima de tudo, uma vontade, um intenso desejo ardente. Com todo o seu coração você deve querer ser diferente do que você é agora. Um intenso desejo ardente, combinado com a intenção de fazê-lo bem é o gatilho que dispara a ação, é o início de todos os empreendimentos de sucesso. Em cada grande paixão, que alcança o seu objetivo, o desejo é concentrado intencionalmente. Você primeiro deve desejar, para então pretender ter sucesso. Assim como a corça anseia pelas águas, assim anseia minha alma por ti, ó Deus. Salmos 42, versículo 1. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Mateus 5, versículo 6. Aqui a alma é interpretada como a soma total de tudo o que você acredita, pensa, sente e aceita como verdade, em outras palavras, o seu atual nível de consciência. Deus, o Eu Sou, é o poder da consciência, a fonte da realização de todos os desejos. No sentido psicológico, eu sou uma série infinita de níveis de consciência, e eu sou o que sou de acordo com o nível que eu estabeleço nesta série. Esta citação descreve como seu atual nível de consciência anseia em transcender a si mesmo. Por isso a consciência de ser o que você deseja ser é justa. Em segundo lugar, desenvolva uma quietude física não muito diferente do estado descrito por John Keats, em sua obra, Ode a um Rouxinol. Um torpor aflige meus sentidos, como se da cicuta eu tivesse bebido. Este é um estado semelhante ao sono, onde você ainda controla o direcionamento da sua atenção. Você deve aprender a voluntariamente se induzir a este estado, mas a prática me ensinou que ele é mais facilmente obtido após uma leve refeição, ou quando você acorda de manhã, mas ainda com sono o bastante para manter-se deitado. Então você naturalmente estará disposto a entrar neste estado. O benefício de manter-se fisicamente imóvel se percebe no aumento da força mental que a quietude absoluta traz consigo.
Ela aumenta o seu poder de concentração. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. Na verdade, as maiores energias mentais raramente são interrompidas, salvo quando o corpo se aquieta, e a porta dos sentidos se fecham para o mundo objetivo. A terceira e última coisa a ser feita. O que você vivenciaria na realidade, caso você tivesse alcançado o seu objetivo. Você deve primeiro vivê-lo na imaginação, porque a imaginação é a porta para a realidade daquilo que você procura. Domine o uso da sua imaginação com maestria, não veja-a como um mero espectador, imaginando o fim, mas como um participante, pensando a partir do fim. Imagine que você possui uma qualidade ou alguma coisa que deseja, e que até agora você não possui. Entregue-se completamente a esse sentimento até que todo o seu ser seja possuído por ele. Esse estado difere de um devaneio neste aspecto, ele é o resultado de uma imaginação controlada e de uma atenção concentrada e estabelecida, enquanto um devaneio é o resultado de uma imaginação descontrolada, geralmente apenas um sonho acordado. No estado controlado, uma ação mínima é o suficiente para manter sua consciência preenchida com o sentimento do desejo cumprido. A quietude física e mental deste estado é uma poderosa ajuda para a atenção voluntária, e um fator determinante para um menor esforço. A aplicação destes 3 pontos, primeiro o desejo, segundo a quietude física, e terceiro a concepção da realização do seu desejo, é o caminho para o momento único de união com o seu objetivo. O primeiro ponto é pensar em um fim, com o intuito de realizá-lo. O terceiro ponto é pensar através deste fim com o sentimento de já tê-lo realizado. O segredo de pensar a partir do fim é sentir alegria ao fazê-lo. No minuto em que você tornar isso agradável e imaginar estar neste estado, você começa a pensar a partir do fim. Um dos maiores equívocos que perduram até hoje é que esta lei só funciona para aqueles que têm uma devoção ou um objetivo religioso. Isso é pura falácia. Ela opera tão impessoalmente quanto a lei da eletricidade opera. Ela pode ser usada para fins gananciosos, egoístas, bem como para os nobres. Mas sempre devemos ter em mente que pensamentos e ações mesquinhas inevitavelmente resultam em infelizes consequências. Capítulo 20 Justiça. No capítulo anterior foi dito que a consciência de ser o que você deseja ser, é justa. Este é o verdadeiro significado psicológico de justiça, e obviamente ele não se refere ao cumprimento de códigos morais, direitos civis, ou preceitos religiosos. Não é possível deixar de destacar a merecida importância da justiça. Na verdade, a Bíblia inteira é permeada com declarações e exortações sobre este assunto. Abandone o pecado através da justiça. Daniel 4, versículo 27. A minha justiça me apegarei, e não a abandonarei, o meu coração não há de se arrepender enquanto eu viver. Jó 27, versículo 6. Assim, a minha justiça responderá por mim nos dias que virão. Gênesis 30, versículo 33. Muitas vezes as palavras pecado e justiça são citadas na mesma passagem. Este é um contraste lógico entre dois opostos, e que se torna ainda mais visível estando sob a luz do significado psicológico de justiça e do significado psicológico do pecado. Pecado significa falhar em alcançar a marca da promessa, a marca do seu objetivo na vida, a marca do que foi estabelecido por você, para você. Não alcançar o seu desejo, não ser a pessoa que você deseja ser, é pecado. Ter a consciência de que você é capaz de ser o que você deseja ser, é justiça, e é uma questão de justiça e direito seu, saber que você pode conceber ser tudo o que você quiser ser. Esta é uma lei imutável, os efeitos sucedem às causas. Somente através da justiça você poderá ser salvo do pecado. Há um equívoco generalizado sobre o significado de ser salvo do pecado. O exemplo a seguir será suficiente para demonstrar este mal-entendido, e para estabelecer a verdade. Uma pessoa que viva na extrema pobreza pode acreditar que, por uma determinada doutrina religiosa ou filosófica, ela poderá se salvar do pecado, e que a sua vida, como resultado, melhorará, se, no entanto, ela continuar a viver permanecendo no estado de pobreza. É óbvio que isso que ela acredita não é verdade, e que de fato, ela não está salva de nada, porém, por outro lado, ela pode ser salva pela justiça. O uso bem-sucedido da lei da concepção teria um resultado inevitável, de uma mudança real em sua vida.
Ela já não mais viveria na pobreza. Ela já não mais falharia em alcançar a sua marca. Ela seria salva do pecado. Por isso eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 5, versículo 20. Escribas e fariseus representam aqueles que são influenciados e conduzidos pelas aparências externas, pelas regras e costumes da sociedade onde vivem, pelo desejo vaidoso de ser bem visto pelos outros homens. A menos que este estado de espírito seja excedido, ultrapassado, a sua vida será uma vida de limitação e de fracassos em alcançar os seus desejos. Você perderá a sua marca estando no pecado. Esta justiça dos escribas e dos fariseus deve ser superada pela verdadeira justiça, que sempre será a justa consciência de já ser o que você quer ser. Uma das maiores dificuldades na tentativa de usar a lei da concepção está em concentrar a sua atenção nas coisas que você deseja, seja uma nova casa, um emprego melhor, um maior saldo bancário. Esta não é a justiça sem a qual você morrerá em seus pecados. A justiça não é o objeto em si, ela é a consciência, o sentimento de já ser a pessoa que você quer ser, de já ter aquilo que você deseja. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. O reino, toda a criação de Deus, o eu sou está dentro de você. A sua justiça está na consciência de que você já possui tudo o que Deus criou. Capítulo 21 Livre-arbítrio. Uma pergunta que muitas vezes fazemos é: o que deve ser feito entre a concepção do desejo realizado e sua realização? Nada. É um erro achar que, além de assumir o sentimento do desejo realizado, você possa fazer alguma coisa para auxiliar a realização do mesmo. Você acha que você pode fazer alguma coisa, e você quer fazer alguma coisa, mas na verdade você nada pode fazer. A ilusão de que você tem o livre-arbítrio para fazer essa escolha é apenas ignorância sobre a lei da concepção, na qual toda a ação se baseia. Tudo acontece automaticamente. Tudo o que acontece com você, tudo o que é feito por você acontece. Suas concepções, conscientes ou inconscientes, direcionam todos os seus pensamentos, e suas ações, em direção à sua realização. Para entender a lei da concepção, para convencer-se da sua verdade, você precisa livrar-se completamente da ilusão que você tem livre-arbítrio para realizar as suas ações. O livre-arbítrio na verdade significa que você tem a liberdade para ter qualquer ideia que você deseja. Assumindo a ideia como um fato, ela é convertida em realidade. Fora isso, o livre-arbítrio não se aplica, e tudo acontece de acordo com o seu conceito assumido. Eu por mim mesmo não posso fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade do Pai quem me enviou. João 5, versículo 30. Nesta citação o Pai obviamente refere-se a Deus. Em um capítulo anterior, Deus é definido como eu sou. Uma vez que a criação está consumada, o Pai nunca está em posição de dizer eu serei. Em outras palavras, tudo já existe, e a consciência infinita, o eu sou, fala apenas no tempo presente. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, versículo 42. Eu serei, é uma confissão que eu não sou. A vontade do Pai é sempre eu sou. Enquanto você não perceber que você é o Pai, que há apenas um eu sou e que o seu ser infinito é o eu sou, sua vontade sempre será, eu já sou. Na lei da concepção, a sua consciência de ser, é a vontade do Pai. Uma mera vontade, sem esta consciência, é apenas a minha vontade. Esta grande passagem tão pouco compreendida, é uma perfeita declaração sobre a lei da concepção. É impossível fazer qualquer coisa. Você deve ser para ter. Pense por um minuto, se você tivesse um conceito diferente de si mesmo, tudo seria diferente para você. Você é o que é, e por isso, tudo é o que é. Os eventos que você observa, são determinados pelo conceito que você tem de si mesmo. Se você mudar o seu conceito de si mesmo agora, os eventos à sua frente no tempo serão alterados, e quando alterados, eles formam uma nova sequência, determinada a partir do momento quando houve a alteração do seu conceito. Você é um ser com poderes de intervenção, que permitem que você, através de uma mudança de consciência, altere o curso dos eventos observados. Na verdade,
permitem que você altere o seu futuro. Negar as evidências dos sentidos e assumir o sentimento do desejo realizado, a tal ponto em que a sua concepção seja criativa e determine uma atmosfera. Sua concepção, quando nobre, aumenta a sua confiança e lhe ajuda a alcançar um nível mais elevado de si. Se, por outro lado, o seu conceito foi indesejável, ele lhe gera dificuldades, e antecipa a sua decadência. Assim como os pressupostos desejáveis criam uma atmosfera harmoniosa, do mesmo modo os sentimentos de dificuldade e amargura geram ambientes difíceis e amargos. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se alguma virtude há, ou se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, versículo 8. Isto significa fazer com que as suas concepções sejam as mais elevadas, as mais nobres e as mais felizes. Não há melhor momento para começar isso do que agora. O agora sempre é o momento mais oportuno para eliminar todos os seus conceitos indesejáveis, e para concentrar-se apenas no que é bom. Assim como para si, deseje o bem e a herança divina para as outras pessoas. Veja só o bem que elas possuem, o bem que há nelas. Extraia o melhor das pessoas para confirmar e reafirmar a sua sincera concepção do bem que há nelas, e você será um profeta e curador para elas, pois uma realização inevitável aguarda por todas as concepções persistidas. Aquilo que você consegue pela convicção, você nunca conseguirá pela força. Uma concepção é um tipo de movimento da consciência. Este movimento, como todo movimento, exerce uma influência sobre as substâncias ao redor, fazendo com que elas ecoem e reflitam a concepção. Uma mudança de futuro é uma mudança para uma nova direção, para um novo ponto de vista, meramente uma mudança no arranjo da substância mente e a consciência. Se você quiser mudar sua vida, você deve começar a mudá-la pela raiz, mudando os seus conceitos básicos de si mesmo. Uma mudança externa, tornar-se membro de organizações, grupos políticos, entidades religiosas, não é suficiente. A questão é bem mais profunda. A principal mudança deve acontecer em você, em seu próprio conceito de si. Você deve assumir que você é o que você quer ser, e manter isso em mente, pois a realidade de sua concepção se desenvolve independentemente das circunstâncias que o cercam, e ela se fará carne, se você persistir no sentimento da realização do seu desejo. Quando você sabe que as concepções, quando persistidas, se constituem em fatos, então os eventos que parecem, aos não iniciados, meros acasos, serão vistos por você como efeitos lógicos e inevitáveis de sua concepção. A coisa mais importante a se ter em mente é que você tem livre-arbítrio na escolha de suas infinitas concepções, mas nenhum poder para determinar as condições e eventos que elas geram. Você nada pode criar, mas suas concepções determinam que parte da criação você vivenciará. Capítulo 22 Persistência. E acrescentou-lhes Jesus: Imaginai que um de vós tem um amigo, e que precise recorrer a ele à meia-noite e lhe peça: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um outro amigo meu acaba de chegar de viagem, e não tenho nada para lhe oferecer. E aquele que estiver dentro da casa lhe responda: Não me incomodes. A porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para dar-te o que me pedes. Eu vos afirmo que, mesmo que ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da insistência ele se levantará, e lhe dará tudo o que precisar. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate lhe será aberto. Qual pai, dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Lucas 11, versículos 5 a 11. Existem 3 personagens principais nesta extraordinária passagem: você e os 2 amigos mencionados. O primeiro amigo é o estado de consciência desejado. O segundo amigo é um desejo buscando por realização. 3 é o símbolo da totalidade, conclusão. Os pães simbolizam a substância. A porta fechada simboliza os sentidos que separam o visível do invisível. As crianças na cama significam as ideias que estão adormecidas. Não poder se levantar é uma referência a um estado de consciência mais elevado, mas que você não se vê capaz de realizar. A insistência presume a persistência, um tipo de atrevimento explícito. Pedir, buscar e bater significa persistir assumindo a consciência que você é capaz de conseguir o que você deseja.
Dessa maneira, as Escrituras lhe dizem que você deve persistir mantendo a consciência, a concepção de que o seu desejo está se cumprindo. A promessa é a certeza que, se você se atreve, sem temer, assumindo aquilo que você já tem, mas que lhe é negado pelos seus, isto lhe será concedido, o seu desejo será cumprido. A Bíblia ensina a necessidade da persistência através do uso de muitas histórias. Quando Jacó buscou uma bênção do anjo com o qual ele lutou, ele disse: "Não te deixarei ir, se não me abençoares." Gênesis 32, versículo 26. Quando a Sulamita procurou a ajuda de Eliseu, ela disse: "Tão certo como vive o Senhor e tu vives, juro que se aqui ficares, daqui não sairei." Então ele se levantou e acompanhou a mulher até sua casa segundo Reis, versículo 30. A mesma ideia é expressa nesta outra passagem. Então Jesus contou-lhes também uma parábola com a seguinte finalidade, que o homem deve orar sempre, e nunca desanimar. E lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não era temente a Deus, tampouco era compreensivo às necessidades dos homens. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: "Faze-me justiça contra meu adversário." Ele, por algum tempo, não quis atendê-la, todavia, porém, mais tarde disse a si mesmo: "Ainda que eu não tema a Deus, e mesmo sem considerar os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir a perturbar-me." Lucas 18, versículos do 1 ao 5. A principal verdade por trás de cada uma destas histórias é que o desejo brota da consciência de um fim desejado, e que a persistência em manter a consciência deste desejo sendo realizado, resulta em seu cumprimento. Não basta sentir-se no estado da sua oração respondida, você deve persistir nesse estado. Essa é a razão para o mandamento. O homem deve orar sempre, e nunca desanimar. Lucas 18, versículo 1. Aqui, orar é o mesmo que dar graças por já ter o que deseja. Somente a persistência na concepção de ter o seu pedido atendido pode realizar essas mudanças sutis em sua mente, que resultam na mudança desejada em sua vida. Não importa quem seja ou o que seja, anjos, Elias, ou juízes relutantes, todos devem responder de acordo com a persistência de sua concepção. Quando as pessoas ao seu redor não agirem em relação a você da forma como você gostaria, não é devido à relutância por parte delas, mas pela falta de persistência na sua concepção de ter a sua vida da forma como você a deseja. Sua concepção, para ser efetiva, não deve se dar em uma única ação isolada, ela deve ser uma atitude mantida até a realização do seu desejo. E é essa atitude mantida que te faz chegar lá, tal que você pense através da realização do seu desejo ao invés de pensar sobre o seu desejo. Ela é reforçada quando você frequentemente sente o sentimento de ter o seu desejo realizado. É a frequência, e não o tanto de tempo, que lhe faz isso ser mais natural. Aquilo a que você constantemente se une, constitui o seu verdadeiro ser. A frequente sensação e sentimento do desejo realizado é o segredo do sucesso. Capítulo 23 Casos verídicos. A esta altura, será extremamente útil citar uma série de exemplos específicos com realizações concretas, alcançadas através da aplicação desta lei. Histórias reais serão contadas. Em cada uma delas, o problema está claramente definido e a forma como a imaginação foi usada para alcançar o estado necessário de consciência foi totalmente descrita. Em cada um desses exemplos, o autor deste livro ou estava pessoalmente envolvido, ou tomou conhecimento dos fatos através da própria pessoa em questão. Esta é uma história em que cada detalhe eu mesmo vivi. Na primavera de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, um soldado recentemente recrutado estava alocado em uma grande base do exército em Louisiana. Ele desejava intensamente sair do exército, mas queria que sua saída fosse feita de acordo com os recursos cabíveis, para que sua saída fosse honrosa. A única maneira para ele conseguir isso seria através de um pedido de dispensa. O pedido seria levado à aprovação de seu comandante, para que então fosse validado. Com base no regulamento do exército, a decisão do comandante é final e a ela não cabe nenhum recurso. O soldado, seguindo todo o protocolo necessário, registrou o seu pedido de dispensa. Este pedido lhe foi respondido dentro de 4 horas, marcando recusado. Sabendo que ele não poderia recorrer da decisão a nenhuma instância superior, nem militar e nem civil,
ele voltou-se para dentro de sua própria consciência, determinado a recorrer à lei da concepção. O soldado sabia que a sua consciência era a única realidade, e que o seu próprio estado de consciência determinava os eventos que ele encontraria. Naquela noite, quando se deitou, antes de adormecer, ele buscou concentrar-se conscientemente usando a lei da concepção. Em sua imaginação ele sentiu-se estar em seu próprio apartamento na cidade de Nova York. Ele visualizou o apartamento, ou seja, com os olhos da mente, ele realmente viu o seu próprio apartamento, nitidamente imaginando cada um dos seus quartos e móveis, como se fossem reais. Com este cenário claramente visualizado, e deitado de costas para a cama, ele fisicamente relaxou completamente. Desta forma ele se induziu a um estado rente ao sono, mantendo ao mesmo tempo o controle da direção de sua atenção. Enquanto seu corpo estava completamente imobilizado, ele presumia estar em seu próprio quarto, e sentia estar deitado em sua própria cama, o que era algo bem diferente de estar deitado em um colchonete do exército. Em sua imaginação ele levantou-se da cama, saiu de quarto em quarto tocando vários dos objetos de sua mobília. Então ele se dirigiu para a janela, e com as mãos apoiadas sobre o parapeito, observou a rua a qual o seu apartamento dava de frente. Isso tudo era tão vívido em sua imaginação que ele via em detalhes o calçamento da rua, o meio-fio das calçadas, as árvores e os familiares tijolos vermelhos do edifício em frente ao seu. Ele então retornou para a cama, em seu alojamento, e virou-se para dormir. Ele sabia que o mais importante para o uso bem-sucedido desta lei é que, no exato momento antes de dormir, a sua consciência precisaria ser preenchida com a concepção de que ele já tinha aquilo que ele desejava ter. Tudo o que ele fez através de sua imaginação baseou-se na concepção de que ele não estava mais no exército. Noite após noite, o soldado promulgou este drama. Noite após noite em sua imaginação ele sentia-se dispensado de maneira honrosa, de volta em sua aparente casa, vendo todos os ambientes familiares a ele, e adormecendo na sua própria cama. Isto continuou durante 8 noites. Durante 8 dias as suas experiências objetivas continuavam a ser opostas à sua experiência subjetiva, vivenciada todas as noites em sua consciência antes de dormir. No 9º dia chegaram ordens do quartel-general do batalhão, pedindo para que o soldado preenchesse um novo requerimento de dispensa. Logo em seguida, ele o preencheu, e foi ordenado a se dirigir ao gabinete do coronel. Durante a conversa, o coronel lhe perguntou se ele ainda desejava sair do exército. Ao receber uma resposta afirmativa, o coronel disse que ele pessoalmente discordava, mas apesar de suas fortes objeções, ele resolveu reconsiderá-las e liberar a dispensa. Dentro de algumas horas o pedido foi aprovado, e o soldado, agora um civil, estava em um trem rumo à sua casa. Caso 2. Esta é uma impressionante história de um empresário extremamente bem-sucedido, que demonstra o poder da imaginação e a lei da concepção. Eu conheço intimamente esta família, e todos os detalhes me foram contados pelo filho aqui mencionado. A história começa quando ele tinha 20 anos de idade. Ele era o segundo mais velho de uma família de 9 irmãos e uma irmã. O pai era um dos sócios em um pequeno negócio de merchandising. Em seu 18º ano, o irmão referido nesta história deixou o país em que viveu, e viajou 2.000 milhas para entrar na faculdade e concluir sua educação. Logo após seu primeiro ano de faculdade ele teve que voltar para casa por causa de um trágico acontecimento relacionado ao negócio de seu pai. Devido às artimanhas de seus sócios, o pai foi forçado a abandonar o negócio, sendo alvo de falsas acusações que impugnavam a sua integridade e caráter. Com isso, ele foi privado de sua participação legal no capital da empresa. O resultado foi que ele ficou imensamente desacreditado, e quase falido. Foram nestas condições que o filho saiu da faculdade e voltou para casa. Ele voltou, e seu coração estava tomado de uma grande decisão. Ele estava determinado a se tornar extremamente bem-sucedido no negócio. A primeira coisa que ele e seu pai fizeram foi usar o pouco dinheiro que eles tinham para começar o seu próprio negócio. Eles alugaram uma pequena loja em uma rua não muito longe do grande escritório do qual o pai tinha sido um dos principais sócios. Lá eles começaram um negócio e prestavam um grande serviço à comunidade. Foi logo depois disso que o filho, com a consciência instintiva que isso iria dar certo, deliberadamente usou a sua imaginação para atingir um objetivo quase que fantástico. Todos os dias,
No caminho para o trabalho, ele passava em frente ao prédio do antigo negócio de seu pai, o maior edifício de negócios do país naquela época. Ele era um dos maiores edifícios, com a localização mais proeminente, no coração da cidade. Do lado de fora do edifício havia um painel enorme na qual o nome da empresa estava pintado em enormes letras grifadas. Dia após dia, conforme ele passava por lá, um grande sonho tomou forma na mente do filho. Ele imaginava o quão maravilhoso seria se fosse o nome da sua família que estivesse estampado naquele grande edifício, se fosse a sua família que possuísse e operasse este grande negócio. Um dia, enquanto ele estava fixamente olhando para o prédio, na sua imaginação ele viu um nome totalmente diferente no enorme painel sobre a entrada. Agora as grandes letras mostravam o seu nome e de sua família. Nestas histórias de caso, os nomes reais não foram usados. Para fins de esclarecimento, nesta história vamos usar nomes fictícios, então vamos supor que o nome que eles ampliassem o negócio em larga escala seria um investimento extremamente vantajoso para ele. Nesse mesmo dia a propriedade era deles. Aquilo que o filho manteve em sua imaginação agora era uma realidade. A aposta do estranho foi mais do que justificada. Hoje esta família possui não somente o referido negócio em particular, mas possui muitas outras indústrias ainda maiores no país onde vivem. O filho, vendo o nome de sua família sobre a entrada deste grande edifício, muito antes de realmente estar lá, estava utilizando exatamente a técnica que produz resultados. Assumindo a sensação de já ter aquilo que deseja, fazendo disso uma realidade vívida em sua imaginação através de sua persistência e de sua determinação, independentemente das aparências ou das circunstâncias, ele inevitavelmente fez com que o seu sonho se tornasse realidade. Capítulo 24 Fracasso. Este livro não ficaria completo sem alguma discussão sobre o fracasso na tentativa de usar a lei da concepção. É bem provável que você já teve ou terá uma certa quantidade de falhas neste aspecto, muitas delas em assuntos realmente importantes. Se, depois de ler este livro, tendo um conhecimento completo da aplicação e funcionamento da lei da concepção, e você a aplica fielmente em um esforço para alcançar um desejo intenso, e você falha, qual é o motivo? Se para a pergunta, você persistiu o suficiente? A sua resposta é sim, e a realização de seu desejo ainda não foi alcançada, qual é o motivo para achar que há uma falha? A resposta a esta pergunta é o fator mais importante para o uso bem-sucedido da lei da concepção. O tempo necessário para que a sua concepção se torne uma realidade, para que o seu desejo seja cumprido, é diretamente proporcional à naturalidade do seu sentimento de já ser o que você deseja ser, de já ter o que você deseja ter. O fato de não parecer natural para você ser o que você se imagina ser, é o ponto do seu fracasso. Independentemente da sua vontade, independentemente do quão fielmente e inteligentemente você segue a lei, se você não sente que é natural para você ser o que você quer ser, você não o será. Se não lhe parece natural você conseguir um emprego melhor, você não vai conseguir um emprego melhor. Este princípio é vividamente expresso pela frase da Bíblia: você morre pelos seus pecados. Assim, você não será capaz de transcender do seu nível atual para o seu estado desejado. Como é que este sentimento de naturalidade pode ser alcançado? O segredo está em uma palavra: imaginação. Por exemplo, veja esta ilustração muito simples. Suponha que você está firmemente acorrentado a um banco de ferro, grande e pesado. Você possivelmente não poderia correr estando amarrado a ele, na verdade você nem mesmo conseguiria andar. Nestas circunstâncias correr não seria algo realmente possível. Você não poderia nem mesmo sentir que isso seria naturalmente possível. Mas, mesmo assim, você pode facilmente imaginar-se correndo. Neste exato instante, quando sua consciência é preenchida com a imaginação de uma corrida, você se esquece que está limitado. Em sua imaginação uma corrida é completamente possível. Este sentimento de naturalidade essencial pode ser alcançado ao se persistentemente preencher sua consciência através da imaginação, imaginando-se ser o que você quer ser, ou tendo aquilo que você deseja. Este progresso só se desenvolve a partir de sua imaginação, do seu desejo de transcender de seu nível atual. O que você realmente e literalmente deve sentir é que, com sua imaginação, tudo é possível. Você deve perceber que as verdadeiras mudanças não são causadas por um mero capricho, mas sim por uma mudança de consciência.
Você pode até falhar em atingir ou manter algum estado de consciência específico, necessário para produzir um efeito desejado. Mas, depois de saber que a consciência é a única realidade e o único criador de seu mundo particular, e com esta verdade consumindo todo o seu ser, então você sabe que o seu sucesso ou o seu fracasso está inteiramente em suas mãos. Sendo você disciplinado ou não para manter suficientemente o estado de consciência necessário para certas situações específicas, isso não tem qualquer relação com a lei em si, que é uma concepção, se persistida, irá transfigurar-se em um fato. A certeza da verdade desta lei prevalecerá perante todo desgosto e toda tragédia, mesmo quando você, a luz da vida, se for, e o mundo todo seguir como se ainda fosse dia. Você não deve pensar que porque as suas concepções não se concretizaram, a realidade que concepções se materializam é uma mentira. Se suas concepções não foram realizadas, foi por causa de alguma falha ou fraqueza em sua consciência. Porém, contudo, esses erros e fraquezas podem ser superados. Portanto, persista na obtenção de níveis mais elevados, sentindo que você já é a pessoa que você quer ser. E lembre-se que o tempo necessário para que o seu pressuposto se torne realidade é proporcional à sua naturalidade em relação a ele. O homem se envolve com a verdadeira imagem de si mesmo. Cada espírito constrói para si uma morada, e para sua morada constrói um mundo, e para o seu mundo, constrói um paraíso. Então saiba que o mundo existe para você. Para você, este fenômeno está perfeito. O que nós somos, somente nós podemos ver. Tudo o que Adão possuiu, tudo o que César conquistou, você tem, e pode conquistar. Adão a sua morada chamava paraíso. César a sua morada chamava Roma. Você talvez chame a sua de sua empresa, sua sapataria, 100 hectares de terra, ou um diploma de faculdade. Mesmo assim, de um lado a outro, de ponta a ponta, seu domínio é tão vasto quanto o deles, mesmo que não receba um nome grandioso. Construa, portanto, o seu próprio mundo. Tão logo você nitidamente adaptar esta ideia em sua mente e em sua vida, tão logo ela se desdobrará de maneira significativa. Emerson. Capítulo 25. Fé. Milagre é o nome dado por aqueles que não têm fé, as obras da fé. A fé é a substância das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, versículo 1. O próprio fundamento da lei da concepção está contido neste versículo. Se não existir antes uma profunda consciência de que aquilo que você espera é substancial, que é possível ser alcançado, sua realização será impossível, não será possível nem mesmo assumir a consciência de sê-lo ou de tê-lo. O fato da criação estar terminada, e que tudo o que é necessário já existe, é o fato que mexe com você e a sua esperança, e a esperança, por sua vez, implica na expectativa, e sem a expectativa de sucesso, seria impossível o uso consciente da lei da concepção. Evidências são um sinal de realidade. Assim, este versículo significa que a fé é a consciência da realidade daquilo que você assume, uma convicção da realidade das coisas que você não vê, a percepção mental da realidade do que não é visível. Portanto, fica óbvio que a falta de fé significa descrença na existência daquilo que você deseja. Como aquilo que você vive é a reprodução fiel do seu estado de consciência, a falta de fé significará fracasso eterno em qualquer uso consciente da lei da concepção. Por toda a história, ao longo dos séculos, a fé tem desempenhado um papel importante. Ela permeia todas as grandes religiões do mundo, está tecida em todas as mitologias, e ainda hoje ela é quase universalmente incompreendida. Ao contrário da opinião popular, a eficácia da fé não se dá por qualquer esforço ou agente externo. Ela do início ao fim é uma atividade da sua própria consciência. A Bíblia está repleta de declarações sobre a fé, do verdadeiro significado que poucos tomam ciência. Aqui seguem alguns exemplos típicos, pois o Evangelho foi pregado também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a palavra que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi unida a fé por aqueles que a ouviram. Hebreus 4, versículo 2. Nesta citação, nós, e eles, deixa claro que todos nós somos capazes de ouvir ao Evangelho. Evangelho significa boas novas, que significa boas notícias. Obviamente, para você, seria uma boa notícia saber que você pode alcançar o seu objetivo. E esta notícia sempre lhe é pregada pelo seu eu infinito. Ouvir que aquilo que você deseja existe, e que você só precisa aceitá-lo em sua
Consciência é uma boa notícia. Mas se você não a unir com a sua fé, você estará negando a verdade da realidade daquilo que você deseja. Sendo assim, a boa nova de nada lhe valerá, pois sua realização não será possível. Ó geração sem fé e perversa! Até quando terei que estar convosco? Mateus 17, versículo 17. O significado de sem fé está mais do que claro. Perversa significa que está na direção contrária, em outras palavras, na consciência de não ser o que quer ser. Não ter fé, ou seja, não acreditar na realidade daquilo que você concebe, é ser perverso. Até quando terei que estar convosco, significa que o cumprimento do seu desejo se baseia na sua mudança para a direção certa em seu estado de consciência. É como se aquilo que você deseja estivesse lhe dizendo que você não o realizará, até que você tenha fé, e persevere justamente. Como já foi afirmado, justa é a consciência de ser o que você deseja ser. Pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque perseverou firme, como quem vê aquele que é invisível. Hebreus 11, versículo 27. Egito significa a escuridão, a crença em muitos deuses, causas. O rei simboliza o poder externo, condições ou circunstâncias. Ele é o seu conceito de si mesmo, como já sendo aquilo que você quer ser. Perseverou firme, como quem vê aquele que é invisível, significa persistir na convicção de que seu desejo já está cumprido, mesmo que ele não seja visível. Sendo assim, esta passagem significa que se você persistir na convicção de que você já é a pessoa que você quer ser, para que você se eleve acima de qualquer dúvida, medo, ou crença no poder das condições externas e das circunstâncias, e seu mundo, inevitavelmente, se moldará à sua convicção. As definições de fé pelo dicionário, a ascensão da mente ou o entendimento da verdade, a inabalável adesão a um princípio, são tão pertinentes, que elas bem podem ter sido escritas tendo em mente a lei da concepção. A fé não questiona, a fé sabe. Capítulo 26. Destino. Seu destino é aquilo que você deve inevitavelmente experimentar. Na verdade, há um número infinito de destinos distintos, onde, cada um deles, quando alcançados, se torna o ponto de partida para um novo destino. Como a vida é infinita, o conceito de um destino final é inconcebível. Quando entendemos que a consciência é a única realidade, sabemos que ela é o único criador. Isto significa que a sua consciência é a criadora do seu destino. O fato é, você cria seu destino a todo momento, quer você queira ou não. Muitas coisas boas e até mesmo maravilhosas entraram em sua vida sem que você tivesse qualquer noção de que foi você mesmo quem as criou. No entanto, a compreensão das causas de sua experiência e o conhecimento que você é o único criador do conteúdo de sua vida, os bons e os ruins, não somente fazem de você um observador mais atento a todos estes fenômenos, mas, consciente do poder da sua própria consciência, aumenta o seu apreço pela grandeza e pela riqueza da vida. Apesar das experiências ocasionais mostrarem o contrário, é seu destino evoluir a estados superiores e níveis mais elevados de consciência, e também a manifestar mais e mais criações e infinitas maravilhas. Na verdade, você está destinado a chegar ao ponto onde você perceberá que, através de seus próprios desejos, você conscientemente poderá criar os seus destinos, sucessivamente. O estudo deste livro, e da sua abordagem detalhada sobre a consciência e o funcionamento da lei da concepção, é a chave mestra para a consciente realização de seu mais elevado destino. Neste dia sua nova vida começará. Aborde cada nova experiência com uma nova perspectiva mental, com um novo estado de consciência. Assuma o que há de mais nobre e o melhor para si mesmo, em todos os aspectos, e prossiga sempre desta maneira. Passe a acreditar grandes maravilhas são possíveis. Capítulo 27. Reverência. Pois tu amas a todas as coisas que existem, e não desprezas a nada que tu criaste, pois se odiasses alguma coisa, não a terias criado. Sabedoria 11, versículo 24. Em toda a criação, em toda a eternidade, em todas as esferas do seu ser infinito, o fato mais maravilhoso é o que foi reiterado no primeiro capítulo deste livro. Você é Deus. Você é o Eu sou o que sou. Você é consciente. Você é criador. Este é o mistério, este é o grande segredo conhecido pelos sábios, profetas e místicos ao longo do tempo. Esta é a verdade que você nunca poderá conhecer intelectualmente. Quem é você?
Dizer que você é José da Silva, ou Maria Joana, é um absurdo. Pois é a sua consciência que lhe conhece como José da Silva, ou Maria Joana. É o seu eu maior, o seu ser mais profundo, o seu ser infinito. Chame-o como quiser. O importante é o que está dentro de você, é você, este é o seu mundo. É neste fato que se baseia na imutável lei da concepção. É sobre este fato que sua própria existência foi construída. É sobre este fato que se baseia cada capítulo deste livro. Não, você não entenderá isso intelectualmente, você não poderá definir, você não poderá substanciar. Você só conseguirá sentir e ter consciência disso. Quando você estiver consciente disso, uma grande emoção permeará o seu ser. Você viverá com um perpétuo sentimento de reverência. Com o conhecimento de que o seu Criador é o próprio eu em si mesmo, e que ele nunca o teria feito se ele não te amasse. Você deve encher seu coração com devoção, sim, com adoração. Um único saber vislumbrante sobre o mundo ao seu redor, a qualquer instante no tempo, é o suficiente para enchê-lo com profundo sentimento de temor e adoração. Quando o seu sentimento de reverência se torna mais intenso, você fica mais próximo a Deus, e quando você está mais próximo de Deus, sua vida se torna mais rica. Nossos sentimentos mais intensos são exatamente aqueles que somos menos capazes de expressar, e mesmo estando em estado de adoração, o silêncio é o nosso maior louvor. Gostou desse texto? Não se esqueça de compartilhar.